Bom dia a todos. Estamos de volta aí com os trabalhos no Seminário São José. Eu já havia prometido um vídeo sobre o retiro vocacional do ano de 2022, né? Vários jovens entraram em contato conosco perguntando, né, sobre o próximo retiro. Então esse vídeo vai ser só sobre tema vocacional, né? Mas antes gostaríamos de avisar que já está disponível o livro Obra de Mãos Humanas, do reverendo padre Anthony Tchekada, que Deus o tenha, né? Foi falecido. Então o livro Obra de Mãos Humanas já está disponível aqui conosco, já é a terceira tiragem do livro Obra de Mãos Humanas. É uma crítica teológica à missa modernista, à missa nova, não é, elaborada pela maçonaria, pelos protestantes, na época do Montini, né? Então, já pós Concílio Vaticano II, né, na década de 70, foi promulgada falsamente essa missa modernista. Então, aí tem toda a descrição de por que nós não devemos tomar parte nesses rituais, não é, da seita conciliar. Então, quem ainda tem alguma dúvida se deve ou não abandonar a paróquia ou a missa nova, compra o livro do Padre Tchekada e lá vai ter todos os argumentos, né, para nunca mais pisar nessas igrejas, né, modernistas. O Padre Tchekada também trata sobre as reformas litúrgicas, os desenvolvimentos que houve, mesmo antes já, né, do Concílio Vaticano II, pelos maçons, na época do Papa Pio XII. Trata também sobre a questão da reforma litúrgica da Semana Santa, a liturgia restaurada, todos esses abusos, não é, e inovações que foram introduzidos já nessa época, na década de 50, que culminou com a missa modernista. Eu já tenho, Excelência, esse livro. Então, você pode comprar também e dar de presente a quem você gosta, algum parente, um amigo. Aproveitar essa época do Natal, não é, e já presentear alguém, não é, com o livro do Padre Tchekada. Nós temos também outras publicações, outros livros que já saíram, e podem entrar em contato também com o seminário, pedindo o catálogo dos livros para poder comprar e dar de presente aí no Natal para os parentes e amigos. Uma outra publicação também já está na revisão, é o livro Mistério da Iniquidade. O Mistério da Iniquidade foi elaborado por vários sacerdotes sedevacantistas, é uma exposição do dogma católico e da nossa posição, não é, sedevacante. Então, quem tiver alguma dúvida, é só conferir lá o Mistério da Iniquidade, que vai sair, já está na revisão, foi traduzido do francês, está sendo revisado e assim que possível estaremos enviando já para a gráfica para poder lançar já, se Deus quiser, em janeiro. É a previsão nossa, né? Janeiro do próximo ano, já começar com o Mistério da Iniquidade, se Deus quiser. E depois, como eu digo, tem toda uma tradução de vários artigos do Padre Anthony Tchekada. Monsenhor Dolan publicou recentemente 3 tomos, 3 volumes, com praticamente todos os artigos do Padre Tchekada, estão todos em inglês, então vamos ter muito problema aí para traduzir. Quem souber inglês e quiser entrar em contato conosco também para nos ajudar com a tradução, nós agradecemos, e os seminaristas também, né? Porque é muito trabalho. Fora todos esses artigos do Padre Tchekada, tem os livros também do Padre Sanz e Arriaga, né, sacerdote, doutor mexicano, ele que ajudou também na elaboração do livro Complô contra a Igreja, né, livro importantíssimo que nós recomendamos, né. Quem quiser inclusive mais referências sobre esse livro, é só entrar em contato conosco também. Nós recomendamos bastante. Complô contra a Igreja foi distribuído, né, para os padres conciliares na época do falso Concílio Vaticano II, alertando os padres conciliares da infiltração judaica maçônica na igreja. Então os católicos devem entender muito bem dessas questões. Quem não entende o processo de infiltração na igreja jamais vai entender essa crise que estamos vivendo, essa crise que assola toda a religião
católica, né? Por isso que hoje nós vamos nas paróquias, nas igrejas, encontramos padres comunistas, padres que ensinam os ideais da Revolução Francesa, esquerdistas, gaysistas, tudo isso por quê? Infiltração já de séculos na igreja. Padres ecologistas, assistentes sociais, da teologia da libertação, por quê? Foram infiltrados, né, na igreja já há séculos pela franco-maçonaria, pela seita dos maçons. Então, o livro Complô contra a Igreja é um alerta, né? Foi um alerta aos padres conciliares, né? Porém foi olvidado, foi esquecido, né? E aprovou-se várias heresias no Vaticano II e hoje estamos passando por essa situação. Então, o Padre Sanches colaborou com esse livro, também escreveu A Igreja Montiniana, né? Que é uma outra tradução que temos que fazer do espanhol. Então, um calhamaço de quase mais de 600 páginas para traduzir. Depois, ele foi praticamente excomungado falsamente por Montini, por ter escrito esse livro, né? E ele escreveu um livro Por que me excomungaram, né? Também será traduzido. E um outro, já com a sua posição, né, teológica, que chama-se Sé Vacante, né? Onde ele conclui que o problema atual da crise, né, é a vacância da Sé Apostólica, né? Esses homens que estão lá são usurpadores, impostores e não legítimos pastores da Igreja Católica, né? Por isso que há todo esse problema, essa crise, um falso concílio, falsas heresias, né, falsas doutrinas, tudo isso sendo disseminado na igreja, porque nós não temos mais o chefe visível da igreja, né, que é o responsável por vigiar, custodiar a sã doutrina, né? Toda essa problemática do sedevacantismo, tá? Então temos muito trabalho aí para o próximo ano, fora várias outras conferências que eu fiquei de fazer também, e sobre a educação católica, não é? Também sobre a nossa posição, sedevacantista, os firmamentos, a base, né? Os fundamentos da nossa posição católica. Eu já tenho vários vídeos, não é, que eu fiz no site, está no canal, perdão, do seminário. Vocês podem ter acesso lá e vai sair, se Deus quiser, outros. Tem um vídeo também que eu vou fazer só sobre o opinionismo, não é? Será que é necessário, excelência, eu ser sedevacantista hoje para ser católico, para poder me salvar e para o céu? Ou eu posso frequentar a missa nova, o Novus Ordo, eu posso ser ligado à Igreja Nova do Bergoglio, eu posso rezar a missa Unacum, eu posso acreditar ou não se Bergoglio é papa ou não, essa é uma questão de opinião, por isso que daí o nome é opinionismo. Se Bergoglio é papa ou não, isso não interessa para a minha salvação. Então tudo isso eu vou tratar nesse vídeo. Também falaremos sobre a missa Unacum, porque tem vários grupos, né, que apoiam essa tese, né, de que os sedevacantistas podem tomar parte, por exemplo, nas missas da Fraternidade São Pio X, da Resistência, ou de outros grupos ditos tradicionais que estão em comunhão com o falso Papa Bergoglio, inclusive no meio sedevacantista, né? Há bispos e sacerdotes que recomendam os fiéis a tomarem parte nessas missas em comunhão com os hereges. Então nós vamos alertar os fiéis, né? Já somos conhecidos no meio tradicional por isso, né? O bispo Dolan também, o bispo Semborn, o Instituto também Mater Boni Concili, né, da Itália, todos são contra a missa de Unacum e não recomendamos de maneira alguma os fiéis a tomarem parte nessas missas. Porém, há outros grupos de sacerdotes, né, que recomendam, então, não seguir essas opiniões. Falaremos sobre isso também. E vários outros pontos de doutrina católica, né, que interessam aos fiéis. Isso só, né, sobre questão de avisos. Então, alguns perguntam também sobre o Natal. Haverá missa de Natal normalmente. Dia 24 e dia 25 haverá missa normal no seminário São José, em Juquitiba. Então, aqueles que quiserem vir à Santa Missa, sejam bem-vindos. Estamos também preparando um retiro para as famílias, um retiro no Carnaval. Então, quem tiver interesse de participar do retiro de Carnaval, estamos preparando também às 40 horas a adoração ao Santíssimo Sacramento, com palestras e conferências para as famílias católicas, tá? E também tem a Semana Santa, tudo no próximo ano. Então, o Natal será ainda esse ano.
E para o próximo ano, então, seria retiro de carnaval e depois a Semana Santa. Então, quem tiver interesse em vir para o carnaval, fazer o retiro conosco, entra em contato. E quem quiser também participar da Semana Santa, vamos fazer avisos, publicações, é só entrar em contato conosco também para vermos aí a quantidade mais ou menos de pessoas que podemos hospedar e receber aqui no seminário, certo? Então esses eventos acontecerão se Deus quiser. Então, falando propriamente sobre o retiro vocacional. Então, o retiro vocacional, aqueles que querem ser religiosos ou sacerdotes, né, membros, né, do Seminário São José, né, religiosos e sacerdotes da Fraternidade Sacerdotal São José, devem, né, entrar em contato conosco, aqueles que sentem esse desejo, né, da vocação, né, sentem-se chamados por Deus de alguma forma, né, para servir a Deus e a Igreja. Então, devem fazer um retiro, uma semana aqui conosco de convivência. É sempre na segunda semana de janeiro. Então, no próximo ano, né, 2022, essa segunda semana, o retiro começará do dia 9. Então, os candidatos chegam no dia 9, é um domingo. Começa à tarde o retiro, já com vésperas e bênção do Santíssimo Sacramento. Todos chegam no domingo. E na segunda-feira, então, 10, começam as palestras, né, as conferências, confissões, direção espiritual, tudo que for necessário para os candidatos durante essa semana, esse atendimento, tá? E vai ser do dia 9 até o sábado 15. Então, no sábado, né, nós já encerramos o nosso retiro. Então, preste atenção. Do dia 9 ao dia 15 de janeiro de 2022 será o retiro vocacional. Então, quem tem esse desejo de ingressar no seminário, de ser sacerdote ou ser religioso, deve passar por esse crivo que é o retiro vocacional. Tá? Então, como eu faço para me comunicar com o seminário e dar o nome aí para poder participar do retiro? Então, os candidatos que querem tomar parte no retiro devem enviar um e-mail para o e-mail do seminário. Então, vai estar aqui na descrição também. Vamos pôr o e-mail do seminário. Então, contato@seminariosaojosé.org, né? E requerer a ficha de inscrição. É necessário preencher uma ficha de inscrição, né? Então, para fazer o pedido, o seminário vai enviar essa ficha de inscrição. Vocês vão preencher com todos os dados que tem lá, que se exige. Depois vão reenviar para o e-mail do seminário e aí se fará já uma seleção, né, daqueles que vão participar do retiro vocacional. Tá? Nós não receberemos aqui candidatos que não tiverem preenchido essa ficha de inscrição. Tá? Depois, o retiro vai ser somente para rapazes. Nós temos ainda a ideia de fazer um retiro para religiosas, para as moças que querem se consagrar a Deus também, né? Porém, nós ainda não temos um espaço. Eu acho que eu já falei num vídeo, foi uma das lives que eu fiz com o Diogo, que ainda nós não temos um espaço, né, para pôr as irmãs, para começar a fundação do convento das Irmãs São José. Se Deus quiser, no próximo ano estamos trabalhando para isso, né? Estamos em contato com benfeitores, com amigos do seminário, né, que queiram doar alguma propriedade para a gente começar a fazer, não é, o convento e aí sim poder fazer o retiro com as irmãs, não é, com as moças que querem ser religiosas. Pelo momento nós ainda não temos, tá, um espaço para poder acolher, não é, as moças que querem ser religiosas. Então contamos com a oração de todas, não é, rezar, pedir a Deus, não é, pedir a São José que envie, não é, benfeitores que possam colaborar para podermos fazer um trabalho aqui no Brasil. É difícil, não é, conseguir, não é, pessoas para nos ajudar. É mais fácil conseguir gente para atrapalhar e para criticar, não, ou falar mal. Agora, para ajudar, nós temos muita dificuldade de encontrar pessoas assim. Não digo em geral, não é? Há muita gente que ajuda, que colabora mensalmente com o seminário. Inclusive, falando sobre isso, por exemplo, os seminaristas, né, devem pagar uma taxa mensal, né, para poder fazer os estudos, estar aqui no seminário.
Então, muitos não têm condições, são de famílias mais simples e devem conseguir, então, benfeitores. Então, quem está assistindo o nosso vídeo, excelência, eu posso ser benfeitor, posso ajudar mensalmente um desses seminaristas que não tem condições de pagar o seminário. Então, entrar em contato também pelo e-mail do seminário e dizer assim, quero ser um benfeitor, quero ajudar um dos seminaristas. Então, R$200 todo mês os seminaristas, né, colaboram com isso daí. Então, tem seminários que não conseguem. Então, por exemplo, eu estou interessado em ajudar 1 ou 2 seminaristas, eu posso pagar esse valor. Então, já nos ajuda bastante, tá bom? E é assim, né? Infelizmente, as coisas não são de graça. É oração, penitência, sacrifício e a ajuda dos fiéis. Sem isso, é praticamente quase impossível, né, ter um apostolado aqui no Brasil. E ter seminário, conventos, tudo isso, capela, igrejas, né? Ou se fazer uma restauração, de fato, uma obra de restauração da igreja, é bem difícil, não é fácil. Porém, com Deus e a ajuda, né, daqueles que nos acompanham, nós conseguimos combater, né, o modernismo e tentar o máximo possível fazer triunfar a doutrina de Nosso Senhor, né, e que Ele reine de fato, não somente nas nossas almas, mas também na sociedade. Então, aqueles que participam do retiro, eu quero participar do retiro aí em janeiro, eu preciso pagar alguma taxa? Sim, R$100. Então, envia a ficha de inscrição já preenchida e o comprovante do depósito, né, de R$100, uma taxa simbólica, né, para poder passar essa semana aqui. Então, nós temos despesa, café da manhã, almoço, janta, lanche, né, tudo isso tem um custo, né? E então esses R$100 vai ser para a preparação, né, do retiro. Até quando, excelência, eu posso, né, já entregar a ficha de inscrição e fazer o depósito? Então, essa ficha de inscrição deve ser entregue até o final do ano. Então, 1º de janeiro, todos aqueles que estiverem interessados já devem ter entrado em contato com o seminário, pedido a sua ficha de inscrição, né, e enviando juntamente o comprovante de depósito. Aí nós já entraremos em contato dizendo, né, tudo que será necessário para poder chegar no seminário, que deve se trazer também, sobretudo com relação às vestimentas, né, e às vezes cobertores, lençóis, coisas assim pessoais, seja necessário trazer. Então nós vamos enviar aí para os candidatos, né, tudo isso por e-mail. Penso que é mais ou menos isso. Então, contem com as nossas orações. Então, durante o retiro, a gente vai tratar, sobretudo, com relação aos estados de vida, né? O estado de vida matrimonial ou o estado de vida, não é, religioso ou sacerdotal. São, não é, 2 grandes vias, né? O matrimônio ou a vida religiosa. Então, tudo isso será tratado aqui no seminário durante esses dias, não é? E também a questão da direção espiritual, perguntas, né, com relação à vocação, tudo isso será tratado aqui, se Deus quiser, durante toda essa semana. Então, não deixem de entrar em contato, de escrever, né, requerindo aí a sua ficha para poder tomar parte no retiro. Então, contem desde já com as nossas orações e estejam dispostos a isso, a tudo sacrificar, né, por amor de Deus. Para vir para um seminário sedevacantista, tem que abandonar, né, paróquia, amigos, familiares, que muitas vezes são contra, estão ainda no modernismo, né, a boa vida, muitas vezes, né, levar uma vida de pobreza, de escondimento, né, de silêncio, de oração. O nosso seminário, por exemplo, é um seminário rural, nós estamos no campo, então temos muitos trabalhos, não é, manuais, que às vezes as pessoas não estão acostumadas na cidade, sobretudo jovens aí de apartamento. Não é, abandonar também aí um pouco a vida das redes sociais, da internet, telefones, contatos, tudo isso, não é, vai ser tudo passado no retiro. Ou seja, abraçar a cruz, né, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz para seguir a nosso Senhor. Sem isso, não é impossível, até para levar uma vida católica, né, no mundo de hoje. Então, termino dando a minha bênção, benedictio Dei Onipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sanctus, descendat super vos et manet semper. Amém.